sol nascendo no teu peito. Cada passo teu faz o mundo ver que amor é força, que amor é jeito. Respira fundo, deixa entrar a luz que sempre... Ai, amiga. Não lembro onde a gente estava. Também não. Que eu queria falar também, né, desculpa pela campainha, vamos lá, Imagina. depois a gente corta esse pedacinho. Eh, Vou contar um causo que aconteceu recentemente na minha aula de Conte. espanhol. A gente estava falando sobre propósito, sobre profissão. E ali, eu estudo com pessoas mais velhas do que eu, inclusive, hã, e aí a professora foi perguntando, né, o que você estudou, você faz hoje, você exerce, né, ou exerceu na sua vida, então a sua profissão é o seu propósito? E aí a maioria das pessoas falou que não, né, Uhum. estudou uma coisa, faz outra, tal, eu inclusive. Eh, e aí quando chegou na minha vez que eu falei que sim, na verdade hoje eu exerço o meu propósito, que é ser mãe, é cuidar da minha família, uma das senhoras virou para mim e falou: "Mas isso não é trabalho". Aí eu simplesmente virei e falei: "É sim, inclusive é o trabalho mais importante do mundo. Eu crio humanos. Eu passo valores para os meus filhos, eu ensino regras, eu ensino eles a amar, como eles devem se comportar. Eu estou fazendo o trabalho mais importante da minha vida e eu sou muito feliz por poder exercer isso hoje, porque muitas vezes eu tive que levar o meu trabalho, profissional, né, com uma remuneração Sim. financeira, junto com a minha maternidade. E quando a gente entende o poder da mulher que escolhe, a maternidade, gente, a gente muda o mundo, né, Uhum. porque é o que a gente passa para os nossos filhos que é transformador, para eles fazerem um mundo melhor, né. Sim. Uma mãe que está ali presente, e que mostra para o filho o poder que eles têm, gente, essa criança, ela se sente segura para fazer o que ela quiser, para ela agir com amorosidade no mundo, para ela agir, assim, com os princípios e valores que você deixou ali, que você enraizou no coração deles. Então isso é muito transformador, isso é lindo, né. E hoje, com hum, hum, com mais idade, com a maturidade, eu consigo ver isso melhor, porque Sim. muitas vezes lá atrás, quando eu virei mãe, eu reclamava de várias coisas e não aproveitava de fato, né. Amamentar dói, doeu pra mim, né. Nem pra Sim. todas as mulheres, né, tem mulheres que têm uma facilidade ali, mas, falando Mas especificamente de mim, doeu pra muito, maioria dói, pra maioria machuca, pra maioria sangrou, sabe sangra. assim? Doeu. E eu reclamava disso e eu impedia de fazer isso uma coisa boa, sabe. Eu falei: "Gente, é o meu momento Amiga, com meu filho ali de troca de olhar". sim. Hoje eu entendo e eu falo, né, eh, quando eu soube recentemente da gestação dos gêmeos, eu fiquei, assim, alucinada e pensando: "Cara, eu faria várias coisas diferentes". E olha que eu Reviver, acho a né. educação dos meus filhos, não é por nada não, mas as pessoas elogiam muito, assim, e eu acho que Legal. eu erro constantemente e sigo errando. Sim. Mas, amiga, a maternidade ela não anula a mulher que você é, ela, assim, Ela multiplica, soma, exato. sabe, quando a gente vê que essa transformação, ela é tão poderosa exatamente por isso, cara, é brilhante, sabe, assim, e me assustou muito. Daí entrou aquele meu julgamento de pessoa que ainda precisa evoluir bastante. Falei: "Olha só, né, a profissão dela é ser pintora e ela tá falando que a minha de ser mãe é menos valorizada por isso". Desculpa, não diminuindo nenhuma mas Não, assim, mas na hora é eu olho justamente isso, isso. porque é uma profissão que é vista como hobby, é uma Uhum. profissão que não é valorizada, é uma profissão, mas dentro disso, ela é a primeira a julgar o outro, sabe, assim? E não É. estamos falando dessa pessoa, estamos falando em geral. Nós como mães também. Eu como mãe e como mulher, eu muito me julguei, de me colocar nesse papel de tipo: "Imagina, eu não trabalho, eu não produzo". Hoje eu tenho ciência
Em muitas conversas com o Daniel, a gente às vezes até fala, ele fala: "Nossa, hoje você produziu infinitamente mais do que eu". O E eu Cleiton sempre reforça isso, fala: "Meu, a mulher trabalha muito mais que eu", sabe é, assim. E é, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, assim, também para não se comparar de forma negativa, né, porque, por exemplo, eu tô dedicada 100% à minha família, ao meu lar e aos meus filhos, desde quando eu mudei pra Espanha, que é 2 anos e 4 meses, né. Durante maior parte da vida dos meus filhos até agora, eu estava dividia, né, trabalhando estava fora. trabalhando. E, meu, e dava conta. E recentemente até vi uma amiga minha se tornou mãe, e ela falando: "Como que vocês dão conta de trabalhar?" E você sabe que eu nem lembro como eu dava conta, mas óbvio, eu tinha mais A rede de gente apoio dá. nesse momento, sabe, minha mãe estava ali, a gente morava na mesma cidade quando eles eram bem pequenininhos, mas sim, a gente dá conta, se divide e, assim, a importância de você ter um homem do seu lado. Eu acho isso maravilhoso, poder dividir a vida com meu marido, porque ele é uma pessoa, assim, extremamente ativa na paternidade dele. E por isso que o casal, assim, tem que estar muito conectado nas decisões e no Sim, propósito de vida que eles querem seguir adiante. Antes de eu sim. começar a namorar com o Cleiton, uma das nossas conversas, antes do primeiro beijo, assim: "Você quer ter filho?" É, eu e o Ele Daniel também. 30 anos, eu com meus 20 e poucos, mais de 25. E é fundamental essa escolha, né. Você usa uma frase que outro dia eu falei: "Meu, não é sorte, eu gosto muito de falar que é sorte também, porque eu acho lindo ter sorte e tal, mas assim, eu entendi, Sim, o significado dessa sua frase, entendeu. São as nossas escolhas, são né. escolhas. Eu nunca escolheria um cara que não quisesse ter filho, porque eu sempre, desde criança, eu quis ter filho. E o Cleito a mesma coisa. Sim, Então, assim, eu escolher entrar, em um relacionamento que eu ia ter que convencer uma pessoa a ter filho, que pode ser que dê certo ou pode ser que não. Cara, não, eu tenho que ter o amor da minha vida de mãos dadas é, comigo, para o que der e vier com os mesmos objetivos e propósito. exato. Então, escolher isso também e o Cleiton é um baita de um pai. Óbvio que tem coisas que eu acho que é função minha e ele também sabe do que é função dele, e a gente se dá super bem com isso, Uhum. entendeu? A gente Eu sabe. eu acho que não é nem isso, amiga, eu acho que não é que você sabe que é função sua, porque eu acho que não existe isso, porque Não, eu tô falando podem ter biologicamente, assim, ó, não, ter dar podem o ter peito. momentos na É só vida que eu a que vou dar o Suzela não peito, tá e o Cleiton entendeu? vai ter que fazer, então vai ser função dele. Eu entendi o que você quis dizer, só vou complementar aqui, Uhum. porque é igual aqui em casa, existem coisas que naturalmente eu vou lá e faço. E o Daniel, naturalmente, tem coisas que ele vai lá e faz. A gente não precisa ter combinadinhos, a gente não precisa ter esse tipo de conversa, porque a gente entende que dentro disso tem conversas com os meninos que o Daniel não precisa ter. Não é que ele não precisa, porque ele sabe que eu já vou entrar ali. E aí Amiga, depois no mas meio da isso conversa é ele a entra. caridade, isso é o relacionamento maduro, é a Exato, caridade, é porque um a que é gente pelo se outro. completa. Porque a gente se Exatamente, completa. exatamente. Mas eu falei, assim, muito biologicamente, assim, eu Sim, dava o sim, sim, peito, o sim, sim. Cleiton não tem que acordar comigo se ele tem que trabalhar depois, sendo que só eu ia dar o peito. E eu nem queria, tipo, "Ai, me deixa aqui pra dar o Aí o peito", Daniel entendeu. Eu acordava: quero esse "Amiga, eu amiga". queria o meu momento com meu filho Amiga, também, eu não ele que sei como tivesse você pra é ir com trabalhar. sono. Eu não sei como você é com sono, mas eu Um tenho um inferno, sono. eu sou a pior pessoa do mundo com sono. Você não dorme? O quê? Ah, você fica Eu fico insuportável com terrível, sono. insuportável. E foi Não, eu a maior também. dificuldade da maternidade É, foi a pra minha mim privação também. de sono. Mas sabe o que que acontecia? O Daniel também continuou trabalhando, pegou, sei lá, o do Antônio acho que ele pegou 5 dias, sei lá. Do Bento ele trabalhou desde a maternidade, então ele não ficou: "Ai, vou ajudar, vou participar ali". Ele participou, ele fez, ele não deixou a peteca cair em momento algum, mas ele continuou trabalhando. Mas de madrugada, tudo bem que meu marido tem insônia, dorme mal, mas o que que ele fazia? A criança acordava, ele ia lá, trocava e me dava só pra dar o peito. Então eu só acordava pra dar o peito. Aí tinha várias tretas de madrugada, porque eu tenho muito sono, eu tenho muito Eu sono. também. E aí ele vinha dar tipo, ele já tinha feito tudo, a criança já tinha acordado, ele já tinha trocado, aí ele só vinha me dar no peito, eu falava assim: já amamentei", eu fazia assim, ó. Ele: "Amanda, a criança acabou de acordar, acabei de trocar". Falei: "Eu acabei de dar ma", tipo, doida, que eu queria dormir, eu não queria mais dar peito Sim, pra porque ninguém. mexe com os nossos nervos, assim, a gente tá já com os hormônios à flor da pele e é muita instabilidade. A privação de sono é uma coisa que deixa a gente raivosa. É, nossa, eu fico Mas insuportável com assim, sono.
voltando a falar dessa parceria, eu acho lindo, sabe, eu acho lindo quando Sim, eu vejo casais, assim, tipo, um pelo outro, né, e sabendo, sim, assim, que momento um deve entrar, outro deve entrar, isso é sim, maravilhoso. Eh, Aí falando mais sobre a carreira, né, sim, eh, as muitas vezes as mulheres e eu enxerguei por muito tempo isso como uma interrupção da sua vida, sendo que eu acho que não é uma interrupção, sabe, um foco de prioridades diferente naquele sim, momento. Eh, Muitas mulheres não podem ter essa opção de escolha, né, ficar em casa e se dedicar a isso, né. Então, acho que essa questão que você até trouxe, né, da sua mãe, do seu pai ali, quando você falou, você teve a opção de escolha, e isso é lindo. E sim. muitas mulheres também não têm, e aí são escravas inclusive disso, do trabalho, de ter que aguentar o chefe, de ter que suportar aquilo, porque dependem daquilo, né. Sim, porque E precisam precisam. dar de Então comer isso para os também é uma filhos. forma, né, é o que sua mãe passou, mas de uma forma inversa até, Diferente. né, Sim, sofrer sim, ali sim. por ter que ir e tudo mais. Então, que bom que a gente pode tem esse privilégio mesmo de poder Sim, escolher nesse momento, né. E eu vi o quanto foi essencial para os meus filhos, assim, né. Eu acho que eu já contei isso em algum sim, episódio sim, aqui, de que eles ficaram super felizes quando eu falei: "Parei de trabalhar". Então, assim, foi essencial também. E eu sim. vejo que a presença é uma coisa fundamental na criação dessas crianças. Não, completamente. Super, né. Total, total. Eu o meu processo é um pouco contrário, né. Quando o Antônio nasceu, eu não voltei da minha licença, então estou full time com eles desde então. Então fazem 7 anos que eu parei de trabalhar. Aliás, vai fazer 7 anos em junho desse ano, que foi quando na minha volta de licença maternidade. E com os meus projetos aqui na Espanha e tal, porque é aquilo, eu sei hoje eu sei o quanto eu produzo dentro da minha casa como mãe, dentro do meu trabalho aí com mulheres imigrantes e tal, o podcast, o Instagram, enfim, várias ferramentas aí que a gente se vira e inventa. E aí, recentemente eu fiz um evento para mulheres aqui em Madrid. E aí eu fui contar para os meninos, eu falei: "Ai, a mamãe hoje a mamãe tem um evento que eu tô organizando, e tal". Mas eles, assim, meio que cagaram, porque eles estavam felizes da vida, porque eles iam ter uma noite só de meninos com o papai. Então, assim, eles me trocam fácil, sabe. De tipo: "Uhul, vamos ter um momento só com o papai", e eu acho isso maravilhoso também, eles terem um momento deles ali também. Só que aí no dia seguinte, eles vieram super curiosos: "Mamãe, onde você estava? Que não sei o quê". Eu falei: "Ah, lembra que a mamãe falou que ia fazer um evento e tal?". E aí eu mostrei pra eles algumas fotos, alguns vídeos: "Olha, tá vendo tudo isso aqui? Foi a mamãe que fez, a mamãe que produziu, a mamãe que organizou, a mamãe". Eles assim: "Ah, Com orgulho. uau, mamãe". Assim, Bonitinho. o trabalho do evento me deixou muito feliz, me deixou muito, assim, e tal, mas a carinha deles pra mim impagável, impagável. E não é sobre o evento, é sobre quando eu falo pra eles: "Olha, a casa tá limpa, a sua roupa tá limpa, tá dobrada, tá guardada", porque é um trabalho o trabalho da maternidade, do maternar em casa, do não produzir financeiramente fora, é um trabalho completamente invisível. Que não é valorizado, não é enxergado, né, tal, que é como eu via, que é os gatilhos que me trazem da infância. A minha mãe fazendo, a minha mãe fazendo, a minha mãe fazendo, e aí a partir de uma certa idade, eu sendo colocada nesse lugar também, meu irmão não. A Hum. minha mãe colocava meu irmão nesse lugar, o meu pai não, meu pai tirava meu irmão desse lugar. Meu pai era daquelas pessoas que ele chegava e a comida já tinha que estar na mesa servida, Uhum. e era eu que tinha que servir. Se meu irmão servia, pra ele não. Sei lá, lavar a louça, meu irmão não podia lavar a louça na frente do meu pai ou com a autorização do meu pai, mas minha mãe vinha e falava: "Não, ele vai lavar a louça sim", sabe. Então eu cresci Sim. com esse movimento e eu cresci, vendo o quanto esse trabalho não é valorizado, então é algo também que eu evidencio em casa. Então assim: "Ó, casa tá limpa, vamos organizar", e eu uso uma frase que minha mãe usava, que a gente começa a repetir tudo, né.
Não quer limpar, então não suje, que minha mãe falava isso, ela era rainha de falar: "Vocês gostam de limpar?" A gente falava: "Não", ela falou: "Então não suja". E eu falo a mesma coisa pra eles: "Vamos colaborar, ó, caiu no chão já limpa, que não sei o quê", porque é É, isso. E outro dia, teve um dia que eu virei para o Antônio e falei assim: "Quem é que lava sua roupa?" Ele: "Não sei". Falei: "Como assim você não sabe? Não", né. E aí é um trabalhinho que a gente vai fazendo ali pra eles, nesse sentido de a gente não eu acho que a nossa geração é a geração do a gente começou a enxergar coisas e começou a dar um basta em coisas e a não reproduzir coisas, né. E aí, de alguma maneira, a gente está passando para os nossos filhos e que isso, na geração deles, isso é a minha esperança, ao passar para os nossos netos, se tivermos netos, né, não sabemos como vai ser, eu quero muito espero ter. que sim, quero muito ser vó. Quero muito ser vó. Que seja algo natural para eles, né, que a gente tenha que ter esse trabalho de pegar os nossos traumas e transformá-los É, em outras coisas e pegar as coisas boas também de referência, é isso que eu te falei. Meu pai veio de um lugar, assim, muito pobre, de um lugar muito minha mãe também, imagina, com 8 anos minha mãe já trabalhava em casa de família. Então é pegar sim. essas experiências que os nossos pais tiveram e eu lembro muito, assim, a gente ia no mercado fazer compra, assim, de 2 meses, a gente fazia compra de 2 meses. Meu pai pagava tudo no dinheiro ali à vista. Meu pai, sei lá, queria trocar de carro, meu pai queria fazer tal coisa, ele juntava todo o dinheiro e pagava à vista. Eu sou essa pessoa? Não sou, mas é algo que a gente cresceu vendo, a gente cresceu, e são valores, né, que a gente tenta passar ali para os nossos filhos no sentido de valorizarem o que eles têm, de então, assim, tanto a parte ruim, se a gente conseguir transformar em coisas boas e continuar valorizando as coisas boas, eh, a ancestralidade, né, que a gente tem de raízes, de força, eh mas é muito doido. Sim, sabe que acho que antes de tocar a campainha, eu estava até falando sobre, maturidade, né, que tem coisas que a Sim, gente só aprende vivenciando, não adianta a gente ler, a gente tem que viver. E sim. eu agora com um filho adolescente e uma pré-adolescente, eu sinto que eu preciso me tocar a campainha de novo. Passa. Gente, hoje tá agitada essa casa, espera aí, espera aí, espera Vai aí. lá. Hoje tá agitada a minha casa, não é, Tá. campainha tocando muito, mas vamos voltar aqui para o papo. E que eu estava falando, né, que agora, os meus filhos em outra idade, eu preciso também me reinventar como mãe. E e o João gente, e é muito engraçado, porque eu tô tendo essa experiência, assim, o João mudou, assim, de um dia para o outro, nessa Ele parte tá da com adolescência. Vai fazer 13 esse ano, em setembro. e a Nina com 11. Vai fazer 11 em maio. Então, amiga, foi muito engraçado e olha como eu senti e é muito, assim, sutil. "Mamãe, acabou o meu perfume". "Ah, tá bom, vamos comprar". É, ultimamente ele tem usado estava usando, assim, os perfumes da Zara, da parte infantil. "Olha esse daqui do Batman, filho, vamos levar esse?" Ele olhou assim, tipo: "Meu", mas não falou nada. "Ah, eu não gostei muito desse, eu fui", aí eu: "Não, e esse daqui?" Tinha um também, Six Seven, e eles estão muito nisso. "Ah, Six Ah, Seven, aqui também. pode ver". Six Seven, né. Aí eu falei: "Olha esse que legal, Six Seven". "Ah, não gostei muito", super sutil, assim. Ele: "Não tem outra parte?" Aí foi ver umas roupas também, eu falei: "Ah, não sei, tem a parte de homem ali". "Ah, vamos ali". Ah, Amiga, o perfume que ele escolheu foi na parte masculina masculino. adulto, porque estava muito infantil aqueles perfumes, assim, de sabe, temáticos. E eu achando que era isso, aí outro dia também separou umas roupas: "Ah, mamãe, isso aqui pode doar, tá?" "Filho, não, mas eu comprei, sei lá, mês passado, fica linda essa roupa em você". "Não, mamãe, não gosto mais". Comprar um moletom também. E tudo isso numa mesma semana, então eu levei aquele choque, eu falei: "Meu filho está em outra fase da vida dele, e eu Tá preciso acompanhar crescendo. isso". Crescendo, amiga, daí foi numa loja e viu uma loja que é mais modinha agora,
Falei: "Caramba, ele quis esse moletom". Ele falou: "Nossa, é aqui então que compra esse moletom tal?". Cara, eu tô nessa fase de mãe de Certo. adolescente. E você E tem e foi amiga, foi rápido, eu querendo comprar o perfume do Batman e ele é, mas é ai engraçado te ouvindo, né, porque a gente começou a temática falando sobre a nossa infância e como isso reverbera na gente adulta ou da forma que a gente tá criando os nossos filhos. Eh, eu ainda não cheguei, tô um pouquinho longe ainda. Aliás, você tá mais perto, não é que eu tô longe, né, mas enfim. Me volta muito quando eu fui me descobrindo, sabe. Na verdade, as minhas amigas foram se descobrindo e eu ainda me sentia muito infantil, mas aí também também. depois é do nada, do mais absoluto nada, Não, e o do quanto a minha nada. mãe não soube lidar comigo. Eu lembro que a gente teve uma discussão horrível, acho que foi uma das pouquíssimas vezes que eu discuti com a minha mãe, mas eu acho que adolescente foi a primeira e a última, a gente nunca eu fui uma adolescente muito tranquila. Assim, né, tranquila, não era de sair, não era de mas talvez ali de personalidade eu tenha sido mais mas é engraçado te ouvir, porque eu vou passar por isso também. Vai passar e assusta, amiga, porque é o que a gente tá falando, hoje em dia a gente tem mais recursos, a gente já passou por isso, a gente faria assim, diferente, e a gente ainda faz algumas repetições dos nossos pais. Lógico, E o lógico. João me falando assim também, e eu tive uma conversa com ele, eu falei: "Olha, eu não sei ser mãe de adolescente, eu já fui e eu sabia o que eu não gostava e como que eu queria que minha mãe fizesse, mas talvez eu não enxergue isso agora como mãe, e eu preciso da sua ajuda, filho, vamos juntas nessa, porque Falou: você não foi Que adolescente legal, e eu nunca fui que mãe de legal". adolescente. Então, né, mesmo a gente tendo esses recursos e eu achando: "Não, isso aqui eu vou tirar de letra, tal", a gente erra, e erra todos os dias, sabe. Tem coisas que eu faço e depois eu: "Puta, por que que eu fui isso? Por que que eu fiz dessa forma?". E aí o Sim. Cleiton também aproveitou e pegou o João e a Nina e falou: "Olha, eu já quero pedir desculpa para vocês hoje, eu nem sei por quê, mas certamente eu devo estar falhando em alguma coisa, porque eu julgo os meus pais até hoje, e é normal, nós todos julgamos os Sim, pais de repente até hoje por uma coisa que a gente: 'Pô, por que que me falava assim comigo? Por que que eu fazia?'". E a gente se vê, tipo, repetindo, sabe. De repente uma grosseria, um nervosismo com um copo de água que caiu e sim. manchou, e a gente faz aquela explosão, porque a gente teve isso na nossa infância. E por mais que a gente fale: "Não, não vou repetir isso", na hora do A seu gente repete. nervosismo vem aquela irracionalidade e que te transforma nesse monstro de sabe. E a gente erra, e erra muito. E ai, se meus filhos soubessem, assim, o tanto que a gente quer acertar, porque me dói, eu sou Sim, apaixonada pelos meus filhos sabe, é o que eu falo, eu sou muito grata porque eles me transformam mesmo, a sim. cada dia, assim, eu sou apaixonada neles, coloco eles muito pé no chão, assim, eu não sou a pessoa também que fica: "Nossa, vocês são perfeitos demais", não, a gente tá em evolução Sim. constantemente, sabe, vocês têm Sabe por coisas que isso é superiores acima de importante? vocês, sabe, assim. Porque senão eles vão criar uma expectativa sobre eles, de que eles não podem errar, de que eles não vão falhar, de que eles não vão sabe. Essa semana aconteceu uma situação em casa que enfim, dentro da dinâmica ali, geralmente quem faz o café, aí: "Você preparou a lancheira?", "Não, não preparei", o outro vai e tal, não sei o quê. O Daniel ficou super ruim essa semana, e aí eu estava ali no café, lancheira, tal, eu pensei: "Vou pegar uma banana e deixar ali", porque a gente não põe as coisas na mochila do Antônio. A gente prepara ali a lancheira e põe ali numa mesinha e ele precisa guardar na mochila dele. É o mínimo, né. Uhum. Ele não lembrou, eu não lembrei, a gente estava chegando na escola, eu falei: "Putz, esqueci a fruta, né". Falei: "Ah, filho, hoje você vai estar sem fruta, porque eu esqueci de pegar e você esqueceu de me lembrar e você vai ficar sem o lanchinho da manhã". "Tá bom", achei que ele ia fazer um escarcéu, tal. "Ah, tá bom então". Aí depois eu fiquei pensando, porque já aconteceu uma outra vez, ou da gente mandar e ele não querer comer a comida, a fruta que mandou, porque ele estava enjoado e tal, não sei o quê. E o que que ele fez? Ele pede para os amigos. E aí foi o que eu falei para o Daniel, eu falei: "Bom, eu esqueci, ele se vira", porque é Uhum. isso, a vida é Isso. assim, a vida não vai ser tudo bonitinho, nã então assim, óbvio, não vou ficar esquecendo o lanche do menino toda semana pra ele aprender ou pra ele, Mas ele se saber lidar com a virar. adversidade ali, Mas quando resolver o acontecer, que foi o problema. que aconteceu, me senti um pouco culpada na hora, mas passou rápido, viu. Conversei com Sim. ele ali, ele não fez cara nenhuma, falei: "Filho, se vira se você sentir fome", e foi o que ele fez.
perguntou E é o lá para mais os velho amigos. ou não? Ele é o mais velho, tá com Ele é o mais 7. velho. E O como a Bento ainda gente não muda, né, porque, assim, eu fui uma mãe com o João e uma mãe com a Catarina. é, E eu fico assim, eu falo: "Coitado do João, meu, como ele sofreu na nossa mão". Sabe assim? Porque sim. se a gente não errar, a gente não aprende, amiga. É o que eu A falei, tem gente coisa não que não adianta você aprende. ler, você tem que viver. E é É, vivendo é. que a gente bate a cabeça, Mas entendeu? amiga, eu acho que a nossa geração é uma geração diferenciada. Nem todos, né, tem muita gente aí que precisa evoluir. E é óbvio, eu tenho defeito, tô errando bastante como mãe, a Su também tem os dela e tá tudo certo. Mas eu acho que a nossa geração é uma geração que evidencia isso para os nossos filhos, a gente deixa bem claro que a gente erra bastante também, e a gente pede perdão, a gente pede desculpa, a gente reconhece quando a gente erra, sabe assim? Então, eu acho que os nossos filhos estão crescendo e, se Deus quiser, estão aprendendo que eles vão errar, que eles vão falhar, que eles vão mas que a gente pode contornar a situação, às vezes dando um abraço, às vezes com desculpa e às vezes não vai resolver a situação, sabe. Então eu acho que a gente tá tirando um peso também das costas deles e tirando da nossa também, igual isso: "Meu Deus, eu não arrumei a lancheira do meu filho, é culpa minha". Não, eu não arrumei, ele também não lembrou, é culpa dos 2. Eu E eu acho que são divido isso com idades que eles. você se coloca nisso, né, talvez se fosse bebezinho, Sim, putz, era um erro meu. A gente sim, tem que ser o norte, né, e me sim, espanta muito, assim, outro dia também numa conversa com a catequista das crianças, é lindo ver, o quanto vocês são presentes e praticantes aqui na igreja e o quanto as crianças de vocês têm fé, isso muito conduzido por vocês. E eu falei: "Gente, a gente como pais tem essa responsabilidade da sim, condução, de pôr no sim, caminho. A gente tem sim. que ser o norte". Então, assim, me assusta: "Ah, não, deixa que depois eles escolhem". Gente, você coloca a sementinha, né, Agora? agora, porque se eles se perderem na vida, depois que eles saírem do ninho, eles vão saber para onde voltar, eles vão Sim, saber o que que foi sim, ensinado para eles, e isso é sim. fundamental, então me espanta: "Ah, não vou batizar, depois ele escolhe a religião". Você faz isso com doce? "Ah, eu dei chocolate agora com 1 ano, com meses", depois ele escolhe a alimentação que ele quer. É, Não, gente, é, você dá o norte, você emprega os é, valores, posiciona aquilo para pôr a criança no caminho certo, sabe. total. Então O que eu ia te falar em relação a isso, foi porque eu tive essa conversa final de semana com as crianças. Porque eu falei, no sábado, já eu falei pra eles: "Amanhã vamos na missa". E aí já ficou: "Ah, eu não quero ir na missa". Porque e eu lembro quando eu era criança que a minha mãe falava: "Vamos na missa", às vezes eu achava um porre ir na missa, sabe. Às vezes eu não queria ir na missa mesmo, ficava cantando Hilari Hilarie na minha mente, o padre falando, sabe. Eu já fui criança também. Só que eu virei já falei no sábado, aí no domingo olha, mamãe quer ir na missa, vamos na missa. Aí eu virei pra eles e falei assim: "Não é a mamãe que quer ir na missa, é para a missa não é para a mamãe, a missa é para a família. Quando isso. vocês forem adultos, vocês vão entender o propósito e tal, e vocês vão ter a escolha de ir ou não, assim como eu tenho a escolha de ir ou não. Tem dia que a mamãe não vai na missa, a gente assiste a missa do padre Marcelo em casa, a gente canta os nossos louvores, a gente faz a nossa missa em casa, a nossa congregação, enfim. Mas eu tive os valores lá quando eu era pequena, e é sobre isso que você tá falando. É, Então eu exato. tive essa base e eu quero que eles tenham essa base, para quando eles forem maiores eles decidirem se querem continuar na católica, se querem ir para budista, para protestante, para Eu acho que é sabe? fundamental a gente pôr os valores disciplina também, sabe. Então, Sim, assim, às vezes eu também não quero como adulta, sim, mas eu sou adulta, então eu sim, eu preciso fazer, sim, entendeu. E acho que isso mostra também, né, é mais um tipo de direcionamento, e é isso que a sim. gente tem que fazer. Às vezes a gente faz as coisas porque tem que ser uma obrigação, a gente não faz só tudo que a gente quer. Tudo que a Eu gente quer. quero comer pizza todos os dias e hambúrguer e batata E frita. sorvete. E eu amo de verdade. Se eu pudesse, eu ia todo dia no Five Guys, me entupir de lanche. Não Que delícia. posso, entendeu? Eu tenho que ter a disciplina, É. né, e se isso não é ensinado na infância, que às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, Que a mas gente porque não gosta. precisa, a Sim. gente fica solto, entendeu? Daí cria aquela pessoa que sabe, que faz o que quer, a hora que quer, Sim. e eu acho que a Sem vida não é limites, assim, né, sem sem limite. consequências, É sem isso. Então, enfim. acho que é importante.
Hablamos, hein? Gente, falamos, hein? Hablamos, hablamos. Vamos. Mas eu acho que esse episódio foi um dos mais, assim, de começamos com uma temática e conseguimos falar sobre vários assuntos aí no meio e com campainhas e minha bateria que tá acabando, eu preciso conectar aqui na na tomada. Mas eu amei, acho que a gente conseguiu falar sobre bastante coisa, revisitar nosso passado, nossa infância, trazer para o nosso futuro, para a infância dos nossos filhos. Gostei de compartilhar. Espero que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou também. Não esqueça de curtir, fazer o seu comentário aqui. E vocês podem continuar acompanhando a gente no nosso Instagram. Mudando de assunto, pode. Beijo, gente. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até.